Olá, mulheres positivas! Tenho aqui comigo uma professora que é artista, empresária, influenciadora, palestrante, escritora. Ela é multifunção, ela é maravilhosa. Cíntia Chagas, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa apresentação maravilhosa. Falei tudo certo? Sim. Então tá. Você sabe que o meu único defeito é que eu falo zap, né? Eu já te pedi desculpa no começo da reunião do nosso encontro. Eu falo zap, Cíntia não gosta de pessoas que falam zap. E zap é pior ainda. É pior. Você tem licença poética. Mulheres positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. Tava te contando que eu adoro a sua história. Você tem algumas frases maravilhosas. Eu choro de rir com seus stories. Você tem um humor, um timing de humor muito bom. E eu fiquei apaixonada pela história que você pegou sua sala de aula e levou pra balada. Uhum. E aquela entrevista sua, você diz em uma outra entrevista sua, que é aquela entrevista com o Rodrigo, com o Danilo Gentili. Sim. Foi a entrevista que mudou sua vida. Com certeza. Né? Que você foi de um cachê pra outro cachê. Conta pra quem não conhece esse detalhe da sua história. Olha, em resumo, porque essa história demoraria 40 minutos aproximadamente, eu tinha um pré-vestibular em Belo Horizonte, de muito sucesso, voltado para alunos que iam fazer medicina. Era um pré-vestibular de redação. Aqui eu acho que em São Paulo todo mundo fala cursinho, né? Sim. Era um cursinho de redação para esse tipo de aluno. E eu, em 2015, eu tinha, 1.000 seguidores no Instagram. Era um Instagram comum, me seguiam os meus alunos e alguns amigos. 10 anos atrás. Isso. E aí, eu cismei que eu queria ser famosa. E, gente, eu tô minimizando tudo, tá? A história é muito cheia de detalhes e engraçada. Um resumão. E aí, eu pensei, bem, qual é o fator notório? O que faz com que uma pessoa, de fato, seja classificada como uma pessoa famosa? Eu pensei, bem, dar entrevista para alguém de nome, de renome, e pensei no Jô Soares e no Danilo. O Danilo tinha audiência maior. Comprei um Louboutin. Ah, não. Comprei um Louboutin em Las Vegas. Paguei $1.027 no Louboutin, que é um absurdo, né? Um sapato duro. Duro, machuca o pé muito. Pois é, mas era o meu amuleto, era o sapato de ir ao Danilo Gentili. Coloquei esse sapato no meu criado mudo, ao lado de um terço, e comecei a rezar e a agradecer a Deus antecipadamente por ter ficado tão famosa a ponto de ir ao Danilo Gentili. E, resumidamente, de janeiro de 2015, quando eu resolvi fazer isso, até novembro de 2015, eu vivi uma verdadeira odisseia, que não tem mais acento, inclusive, odisseia. Uma verdadeira odisseia, porque eu não tinha nada no Instagram. Então, eu criei uma personagem, que era a Duda, que eu até já interpretei aqui na Jovem Pan, que era uma adolescente que corrigia as pessoas, e eu fiz naquele estilo Ruth e Raquel, em que eu me filmava, eu não, né? Eu contratei alguém. A pessoa me filmava de um lado, como a mãe da Duda, vestida de mãe da Duda, e do outro lado, como a Duda, que corrigia a mãe. Na época, o feed tinha 15 segundos, não havia stories. Os nossos stories eram no Snapchat. E assim eu fui criando uma certa popularidade na internet. Paralelamente a isso, eu criei um aulão na balada, porque na minha cabeça eu tinha de fazer algo para ter notoriedade, para sair nos jornais, porque assim o Danilo ia me chamar. E funcionou. Funcionou. Foi um milagroso o negócio. Não, foi milagroso. Foi a ousadia, a inteligência e coragem. Eu acreditei muito em mim. Eu acordava, Fabiana, e ia tomar meu banho e falava: oi, Danilo, bom dia, Danilo. Você vai conhecer uma moça chamada Cíntia Chagas. É uma professora de português maravilhosa. Ela é divertida e ela tem uma personagem, a Duda. Eu ia conversando com ele todos os dias. Psicopata. Né? Muito foco. Louca. E agradecia, e eu sentia, gente, por Deus do céu, é verdade, eu sentia uma felicidade adiantada. Olha, eu até me emociono. Eu agradecia antes e
as pessoas que estão assistindo, talvez elas não entendam o que é morar em Belo Horizonte. Porque quem mora em São Paulo está acostumado a estar em um restaurante, não que haja só gente de São Paulo ouvindo a gente, mas enfim, quem mora em São Paulo está acostumado a estar no restaurante e conhecer já alguém que tem alguma influência na TV, alguém que possa vir a ajudar e tal. Isso em Belo Horizonte não existe. Então, naquela época, eu não sabia o que era produção, eu não sabia que eu tinha de contratar uma assessoria de imprensa. Na minha ilusão, cairia no meu colo a situação. Era um acordo meu com Deus. Tanto é que no primeiro semestre de 2015... a única coisa que eu fiz foi criar conteúdo, porque na minha cabeça o Danilo me descobriria. Eu não me lembrei, eu não sabia, na verdade, que eu deveria contratar uma assessoria de imprensa, entendeu? Então eu fiquei por um semestre, eu só produzia conteúdo. E feliz da vida, falando, ele vai me descobrir, ele vai me descobrir, ele vai me descobrir. Enfim, contratei uma assessora de imprensa em julho de 2015, e a coisa demorou. Eu ainda fui antes ao programa da Eliana, aí fiz o aulão na balada. No que eu fiz o aulão na balada, eu fui capa do G1 no dia seguinte. Na verdade, foi numa quinta. À noite, eu saí no Jornal da Globo, na época era o William Vac, o âncora. No dia seguinte, eu era capa do G1. Na sexta, na segunda-feira, o Danilo me ligou. O Danilo não, né, gente? A produção do Danilo. E fui ao programa, gravei, era para render um bloco, rendeu 2. E foi muito positivo para mim. Bombou. Sim, sim. Ali foi a minha primeira chancela de sucesso público, digamos assim. Porque o meu cursinho já era um cursinho de sucesso. Mas você ganhava dinheiro na época só com cursinho? Só com cursinho. E depois, como é que foi a construção da sua carreira? Tá, e aí... com a popularidade que eu ganhei por ter ido ao Danilo... eu fui convidada para me tornar youtuber. E eu tentei. E deu muito errado. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Não sei o que é do sininho. Curte, comente, compartilhe. Tarará. Eu não sou essa pessoa fofa. Para mim não deu certo. Eu tentei. Foi a primeira vez em que eu fui agenciada. Havia uma agência aqui em São Paulo, essa agência me chamou. Eu vinha pra cá semanalmente, eu adorava ter essa desculpa pra vir pra cá. Na época até a Jovem Pan me chamou, quem me chamou pra trabalhar aqui foi a Silvia, irmã do Tutinha. E eu comecei a fazer umas pílulas pra AM, e isso em 2016. E fiquei nessa, mas nada vingava, sabe? A coisa não ia pra frente e tal. Até que eu escrevi um livro, ele se tornou best-seller pela Veja. Esse foi meu primeiro livro, sim. Ele sempre está na lista dos mais vendidos na Amazon. E esse livro me deu mais notoriedade, mas nada que fizesse de mim a pessoa que eu queria ser em termos de fama. Sempre fui atrás da fama, eu gosto da fama, adoro. Não me faço de rogado. Mas o que você gosta? O que te fascina? Você que é uma mulher... O povo falando que me ama, adoro. A autoestima baixa, né? A autoestima se escreve junto. Eu acho que é uma carência, eu não sei, eu adoro as pessoas. Ai, você te chagas. Adoro holofote, adoro foto. E hoje em dia isso acontece muito, né? E é muito engraçado, porque na época em que eu lutava por um espaço ali, né, no Danilo, em outros lugares, eu falava, ai gente, o problema que eu quero ter é estar almoçando e vir alguém para tirar foto e eu ficar incomodada. Amo. E aí hoje ocorre bastante. Imagino. Bastante. Não, calma, daí você tava aqui na Jovem Pan e daí aí eu tentei ser youtuber, ele não deu certo, não gostei e tal. Aí eu sou muito amiga do Padre Fábio, aí o Padre Fábio me apresentou para o meu empresário da época, que era o Marcos Montenegro, um empresário maravilhoso do Rio de Janeiro, foi empresário do Paulo Gustavo, da Bibi Ferreira, do Francisco Cuoco, de grandes nomes. E ele que falou, você precisa escrever um livro, porque a sua imagem está muito associada a uma professora muito doidinha. E a professora doidinha, que dá aula na balada, te vendeu. Parabéns. Para quem fez tudo sozinha, da própria cabeça, você fez até muito. Sem dúvida. Só que a partir de agora, a gente precisa dar a você uma imagem um pouco mais séria. E aí ele conseguiu a editora HarperCollins para mim. Eu escrevi o livro que eu te dei em 20 dias.
20 dias. Na história da HarperCollins do Brasil, até então, não sei depois, mas até o ano de lançamento dele, eu fui a pessoa que conseguiu escrever um livro com maior rapidez. Mas eu me tranquei em casa, eu não fazia mais nada. Eu só escrevi e chorava, porque ele é autobiográfico também. São regras de português com casos da minha vida. Não, já chorei. Os homens que são fiéis. Gente, ela é maravilhosa, olha isso. Quando eu passei rapidinho, eu falei, não, isso aqui só pode ser alguma coisa da vida dela, porque é maravilhoso. Muita história interessante, engraçada, enfim. E aí, veio essa fase escritora, eu viajei para fazer noites de autógrafo, cheio de fila, adorei aquilo, me senti o máximo e tal. Até que surgiu entrou o ano de 2019 e a pessoa que começou a filmar minha personagem comigo lá em 2015 falou comigo, você conhece o Close Friends, ou Melhores Amigos, do Instagram? Eu falei, claro. Aí ele, e se a gente vendesse curso pelo Close Friends? Eu falei, como assim? Em 2019 isso? Um curso pelos stories? Porque o que ocorria? O meu cursinho era o cursinho de maior relevância na minha área em Belo Horizonte. Eu tinha muito medo de criar um curso online e perder os alunos presenciais, o que era uma bobagem, porque o aluno que pode pagar o presencial, ele nunca vai te trocar pelo online. Só que na época, aulas virtuais não eram comuns, então eu tinha muito medo, porque a única coisa que eu tinha na vida para me sustentar era aquilo. E aí ele falou, não, vamos fazer pelos stories, e em vez, olha como que Deus é maravilhoso, em vez de você falar de pré-vestibular, de Enem, de PUC e por aí vai, você vai falar de gramática, porque assim você não compete com você mesma. Eu falei, tá, e eu peguei os tópicos principais dos quais as pessoas necessitam para falar bem, uso do porquê, uso do eixo, do esse, do aquele, e por aí vai. E fiz uma espécie de curso extremamente mastigado para quem não está afim de pegar a gramática e ler e ficar fazendo vários exercícios. Coloquei piadinha, musiquinha, um curso bem mnemônico. E foi um estouro de vendas. E como é que as pessoas saiu até na Isto É. Era na época, eu coloquei em uma plataforma, que na época era o PagSeguro. Sim. E aí elas pagavam pelo curso, todo o curso tinha data de início e data de fim, e elas tinham acesso àqueles stories que ficavam gravados ali nos destaques. Entendi. Durante um certo período. Era um curso barato, acho que foi uns R$200 na época, mas com aquele curso eu ganhei o suficiente para ficar uns 2 anos sem trabalhar. Mulheres Positivas. Música é conexão. E com a Líder no 5G, ela faz feat com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades. Mulheres Positivas. Você não tinha medo que as pessoas gravassem a tela do celular? Porque podia acontecer isso, não Mas gravar. esse é o problema que todos nós, produtores de Conteúdo e de cursos online. os infoprodutores. Tem esse trauma. É a pirataria. Pô, mas você vendeu horrores. Hoje, agora, eu contratei um advogado, a gente vai pagar mensalmente para ele, para que ele faça cair todas as piratarias. Infelizmente. Existe uma máfia. Mas diz Cíntia Chagas, existe pirataria, assim como de todos. De tudo. Tudo que é bom é pirateado. Tudo que tem um lado bom também. Se fosse, né? Se fosse ruim, ninguém estaria replicando. Bom, daí você ganhou uma grana. Aí ganhei, isso foi em janeiro de 2019. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fechar o cursinho. Eu fechei o meu cursinho, eu estava muito bem em Belo Horizonte. Foi um ato de coragem. Eu vou viver do mundo online e vou morar em São Paulo. E aí eu me mudei para São Paulo em 2020 e criei um curso mesmo, não um curso pelos stories. Aí fui para a plataforma, para o Hotmart. Sim. E de lá para cá, a minha equipe, que começou com 3 pessoas, hoje tem mais de 15.
E a gente vai vivendo e vai criando cursos. Eu tenho o curso de gramática para adultos, então eu continuo. Olha que interessante, por isso que eu falei que Deus é maravilhoso. Eu precisei criar um curso que não era a minha praia, porque eu era professora de pré-vestibular para adultos de gramática. E aí é justamente esse curso que hoje bomba. É o carro-chefe? Quem que é ele e o de oratória. Na verdade, os dois vendem muito, não dá para comparar. Oratória, eu poderia ser uma cliente sua. Com certeza. Nos dois. Me conta do outro. Tanto no de... o público-alvo, né? Tanto no de gramática quanto no de oratória, são profissionais que desejam se expressar melhor. Por quê? Eu brinco que... Brinco não, né? Eu faço uma piada com isso, mas é a mais pura verdade. Não há Rolex, não há Hermès, não há carro importado que vá salvar a sua imagem dos seus erros de português. Fato. Né? Eu falo muito nas minhas palestras o seguinte: você pense em um sommelier do Fasano, do Gero, de restaurantes do Paris, de restaurantes muito bons. Geralmente o sommelier de um tipo de restaurante como esse é um homem extremamente alinhado, não é? Com uma postura muito exemplar, é um homem que você olha pra ele e você fala, ai meu Deus do céu, não sei nem se eu tenho elegância pra falar com essa pessoa. É a pessoa perfeita. E aí ele está lá e ele te dá aulas, fala de vinho, que esse vinho, sei lá o que, vai harmonizar com tal coisa, blá, blá, blá. E de repente ele fala, é que o vinho possui menos acidez. Gente, na mesma hora, no mesmo momento... Você esquece tudo que você aprendeu. Você invalida aquela pessoa, você desmerece tudo que você ouviu. Seria como se você colocasse aquela pessoa numa prateleira, num patamar de menor valia. Não tem jeito. Isso, é preconceituoso. Eu não sei o que é, pode até ser preconceito, mas é a realidade. Todos nós somos avaliados por aquilo que nós vestimos, pelo nosso corte de cabelo, pelo nosso modo de sentar, pelo nosso modo de andar, pelo nosso linguajar e pela nossa língua portuguesa, pela gramática que nós usamos. Então, a pessoa que compra os meus cursos é uma pessoa que deseja ascender profissionalmente ou que já é rica, riquíssima. Quer sofisticar. Exato. O que não há de médicos que me procuram não é brincadeira. E o erro mais comum dessas pessoas hiper sofisticadas? Que você olha e fala, meu Deus, eu não tinha ideia que essas pessoas... Por exemplo... Concordância. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. E a pessoa fala que haviam muitos pacientes. Havia. O verbo fazer, indicando o tempo passado, também não vai para o plural. Então, o correto é faz anos que trabalho na clínica. Fazem nunca. Nunca. E eu brinco que é a regra do fazano. Eu dei agora uma palestra para o LID e foi muito interessante. Falei lá sobre a regra do fazano e só havia grandes empresários lá e todo mundo riu. Porque é o seguinte, o fazano não é maravilhoso? O fazano é ótimo. Pois é, fazanos, eu amo os fazanos. Fazanos que não te vejo e não fazem anos. É a regra do fazano. Assim como você fala que você adora os hotéis fazanos, os restaurantes fazanos, os fazanos, você nunca vai falar que fazem anos. Por quê? Porque faz anos. Olha só, decoreba, gostei de ver. Esse é meu jeito de dar aula. Você sempre associa com alguma coisa pra pessoa decorar e não errar nunca mais. Não posso falar que seja sempre, porque mas nem sempre eu consigo. Você tenta. Mas na maioria das vezes eu consigo sim. Ou então eu conto alguma história no meio e por causa desse, por exemplo... as paroxítonas cujo acento recaía sobre o E perderam o acento após a reforma ortográfica. Isso vale para geleia, cefaleia e isso aí que você tem, gonorreia. Acabou. Na hora em que eu falo isso no Instagram, a pessoa grava. Por quê? Porque ela recebe um choque. Como assim ela tá falando que eu tenho gonorreia? Ela nem me conhece, que mulher louca, que atrevida. E há pessoas, e aí, sinto muito, essas pessoas pra mim têm uma certa dificuldade interpretativa. Que falam que se sentem ofendidas mesmo, de fato. Como assim você falou de mim e tal? Eu falei, meu Deus, é só um recurso para que você... Mas você toma umas embranhadas assim dessas pessoas? Diariamente. Mas em compensação eu ganho 10 mil seguidores por dia. Eu completei 2 milhões de seguidores no dia 15 de julho.
Vou chegar a 2,5 agora em outubro. Não, paciência. Falei mal, mas falei... Aliás, olha, não havia pensado nisso. No dia 13 de outubro eu fiz 1 milhão de seguidores. 13 de outubro Do ano passado. Ah, mas você tá falando que você fez 2,5 milhões em 2 anos? Sim. Menos? 1 ano. Em um ano, no dia 13 de outubro do ano passado, eu fiz 1 milhão de seguidores. Ah, não, então tá. Então, em um ano, eu ganhei 1 milhão e meio de seguidores. Não, maravilhosa. 1 milhão e 500 mil seguidores. E meu engajamento é excelente por causa disso. Porque qual professor vai ensinar que assembleia, ideia, geleia não tem mais acento, falando, é a sua gonorreia, amor, não tem mais acento, acabou. A gonorreia ficou, mas o acento saiu. Entende? E aí, por que a pessoa aprende? Porque ela faz uma assimilação, uma associação. Sim. Então, peraí, se gonorreia não tem acento, porque ela nunca mais vai esquecer, porque ela esquece que geleia não tem, ela esquece que assembleia não tem, mas ela não esquece que gonorreia não tem. Mas qual que é o ponto de mudar a acentuação? Por que tiraram os acentos? Uma pergunta bem ignorante. Não é ignorante, é muito inteligente. A reforma ortográfica foi sugerida pelo Sarney, sancionada pelo Lula e postergada pela Dilma. Para mim, a reforma ortográfica tinha apenas causas políticas. Para mim, os interesses eram todos políticos, não linguísticos. E ela veio com a desculpa da unificação da língua. E o critério foi um critério numérico. Quantos países estão usando ainda o trema? Ah, só o Brasil. Então vamos retirar o trema. Entendeu? A ideia, o critério foi esse, ele foi numérico. E é uma bobagem, porque quanto mais nós fazemos reformas ortográficas, mais distantes nós ficamos da origem. E verdade. Para mim, é minha opinião, é achismo, é minha opinião. Com certeza há professores que pensam o oposto de mim, mas para mim é uma pena que nos distanciemos da nossa origem. Perda de tempo, me parece. Até porque, vamos falar a verdade, ninguém sabia nada antes da reforma ortográfica, ninguém vai saber nada depois, a não ser que faça meu curso. Então, é só entrar no Instagram, @Cíntia Chagas, com 2 S no fim. Vamos colocar aqui na tarde o link da biografia. 2 perguntas polêmicas, que daí depois eu quero fechar a entrevista também para entender seu momento atual. 2 palavras que você fala que te incomodam. Um é o patriarcado, quero entender por quê. E depois o tema do todos, por que você é contra? Tá. Eu me oponho à massificação a massificação conceitual das palavras. Eu me oponho à transformação de vocábulos em clichês. Então, eu coloco na lista do patriarcado várias outras palavras. Por exemplo, empoderada. Por que você não gosta dessa? Porque empoderada é tudo, e tudo que é tudo não é nada. Entendi. Muito simples, empoderada é tudo. Não depila axila? Empoderada. É diretora de uma empresa? Empoderada. Veste-se como quer? Empoderada. Dança até o chão? Empoderada. Então, se a empoderada vai daquela que não depila as axilas até aquela que é diretora de uma multinacional, diga pra mim o que é empoderada. Faz o menor sentido. Eu luto contra a perda de significado das palavras. E existe um movimento progressista que adora criar palavras e demonizar palavras. Então, se por um lado eles utilizam muito empoderada, patriarcado, tudo é patriarcado. É culpa do patriarcado, ai que preguiça. Patriarcado, empoderada, lugar de fala. Esse tal do lugar de fala me irrita tanto. Lugar de fala é aquilo que as pessoas criaram para que eu não fale. Basicamente é isso. Lugar de fala e tantas outras palavras e expressões progressistas fazem com que tudo se banalize. Entendi. Esse é um lado. E existe o outro lado, a partir do qual
palavras e expressões são proibidas. Voltamos ao Index Prohibitorum da Idade Média, em que havia uma lista de livros proibidos. Hoje, o que temos é uma lista de palavras. E muitas vezes, na maioria, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Por exemplo, denegrir. Não pode falar denegrir. Denegrir não tem nada a ver com negro. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar, pelo amor de Deus. E judiação, o que você acha? Judiação no dicionário está escrito tratar como os judeus foram tratados. Então tá errado. Vem dos judeus, sim, mas aí eu abro um questionamento. Meu questionamento é o seguinte: será que as pessoas, quando falam, nossa, que pessoa judiada, ou judiação, será que elas estão pensando mesmo na raiz das palavras, da palavra, perdão? Será que elas estão pensando no judeu? Porque, sim, linguisticamente, judiar vem de judeu, sim. Então não posso negar isso. É diferente de a coisa está preta. Aí eles falam que o preto aí tem a ver com o negro. Não faz o menor sentido. A coisa está preta quer dizer o seguinte: eu não estou enxergando. No escuro eu não enxergo, no preto eu não enxergo. A coisa não está clara. É só uma questão de antítese. Preto é antítese de branco. Então há uma imbecilidade aqui sem tamanho, uma burrice sem tamanho. Há de se ser muito imbecil para acreditar que a coisa está preta, carregue qualquer tipo de preconceito contra o negro. Não carrega. Isso me deixa furiosa, porque as palavras não têm culpa da imbecilidade do ser humano. Não tem culpa. Tá. Dei um corte bom pra vocês aqui. Voltando agora à questão do judeu, para finalizar. Sim, judiado vem de judeu. Então, nesse caso, há etimologicamente, ou seja, na raiz da palavra, um preconceito. Um viés negativo. Muito obrigada. Um viés negativo ou pejorativo. Tá. Aí agora, a minha pergunta ela é realmente individual. Será que você aí, você que é judeu, você se sente menosprezado por esse verbo? Você se sente menor? Então, no caso do judeu, eu colocaria a solução como algo muito individual, sabe? Mas eu preciso salientar que, na minha visão, o preconceito está muito mais ligado à intenção do que a raiz da palavra. Até porque tudo muda. Ninguém pensa em judeu hoje em dia como judiado, ninguém relaciona judiado a judeu. Por exemplo, a palavra bizarro. Bizarro significava elegante. Havia um pronome de tratamento que era o vossa bizarria, ele era direcionado a pessoas nobres, aos nobres. E aí hoje bizarro significa esquisito. E por aí vai, sabe? A questão é enorme. Agora sobre o todes. Todes. O dialeto não binário, ou linguagem neutra, ou pronome neutro, e nem tem por que o nome ser pronome neutro, porque não se refere só a pronomes. Seria o they. Que seria o elo, ile, todes, bem-vindes, e por aí vai. Ele é uma linguagem criada para sanar a insatisfação dos não binários, porque o não binário é a pessoa que não se identifica nem com gênero masculino nem com gênero feminino. Então, para essa pessoa, ele não é ele e nem ela. E aí eles querem um pronome, tá? E com uma ideia pseudo-inclusiva, eles pedem para que todos nós nos adaptemos a isso. Só que por que o todes não é inclusivo? Aliás, o Emílio adora falar que é a língua do ili-nili. Por que o ili-nili não é inclusivo? Porque ele exclui disléxicos, ele exclui os surdos que precisam fazer leitura labial, ele exclui os cegos que precisam de softwares para ler, captar, entender. Para entender e tal. Então, ele exclui, e aí meu coração dói muito com isso, porque ele exclui pessoas que no dia a dia, que da hora em que acordam até a hora em que vão dormir, enfrentam severos obstáculos comunicativos. Entende? Faz sentido. E o não binário não corresponde nem a 1,2% da nossa sociedade. Mais uma pergunta, por que o disléxico fica prejudicado? Porque atrapalha na interpretação, na leitura.
E aí vem outra, agora a gente precisa rir, né? Porque ninguém consegue, nem eles conseguem fazer um parágrafo com essa linguagem. É só no vocativo, bem-vindes, sabe? É um amigues e tal. Então isso é uma bobagem. Não sei por que estamos dando tanta publicidade para eles, mas eu me coloco como uma pessoa que deu publicidade para eles, porque eu fui a primeira pessoa relevante na internet a falar muito mal disso. Comecei em novembro de 2020, já dei muitas entrevistas sobre o dialeto não binário, ganhei muita projeção graças ao dialeto não binário. Então eu mesma acabei dando publicidade para eles, mas graças a minha iniciativa, a mim, hoje, qualquer pessoa consegue dialogar e falar, olha, eu não acho legal por causa disso e disso, porque o que eu falo faz muito sentido. Geralmente as pessoas dão o seguinte argumento, mas a língua é viva, é uma evolução. Aliás, as pessoas até falam assim, senão estaríamos falando até hoje de vossa mercê. E eu respondo, sim, a língua é viva, passamos de vossa mercê para vós mercê, você e tal. Só que ninguém saiu com uma placa na rua falando, eu quero falar você, chega de vossa mercê, chega de vós mercê. Não, é natural. E o dialeto não binário é impositivo, ele é arbitrário, porque por que decidiram que tem que colocar a letra E? É todes. Porque no início era a letra X, né? Todex. Aquele negócio a gente não conseguia nem falar. Então, quem decidiu? Que arbitrariedade é essa? Quem essas pessoas pensam que são para acabar com a língua de Camões? Diga para mim, quem eles acham que são? Não é a língua portuguesa que tem de dar conta disso. Não é. Cíntia, maravilhosa. Vamos lá. Então hoje, como é que funciona seu dia a dia? Que a diretora já está aqui falando que a gente tem que fechar. Então hoje você se divide em palestras, cursos, livro, presença digital. O que mais? Quer dizer, já é bastante coisa, né? Publicidades. Eu dou palestra sobre oratória, sobre gramáticas. As empresas me contratam para falar de erros recorrentes, de erros que os vendedores cometem, erros que gerentes cometem, empresas grandes. E para cada empresa eu faço algo especial. Por exemplo, eu fiz uma palestra para track and field. E óbvio que lá eu precisei falar do plural de cores. O correto é blusas rosa e não blusas rosas. Fiz vários trabalhos para Galderma, que é a maior concorrente do Botox. Lá eu não falei de cor. Lá eu falei, por exemplo, que 10 ml é 10 ml e não 10 ml. E grama? ml não... Gramas. O grama. O grama. É masculino. Então, eu estudo a empresa e vejo quais são os erros que os profissionais presentes ali mais cometem e faço isso. Dou palestra também contando a minha história, que é bem engraçada, bem motivacional, divertida e tal. Estou diariamente nos stories, que eu acho que é a minha grande vitrine. O que mais, gente? É tanta coisa. Os livros, é isso. O que mais? Faço publicidades, tenho aproximadamente 15 contratos. Eu estou entre 12 e 15 contratos, salvo engano, ativos. É uma arrasadora, Master. Que mensagem você vai deixar para quem está te ouvindo e assistindo? Você será julgado a partir da forma como você fala, não se engane. Para fechar, livro, filme e mulher que você admira. Meu livro preferido é sobre uma mulher. Madame Bovary, um clássico francês de Gustave Flaubert, conta a história de uma mulher extremamente insatisfeita com a vida pacata que ela levava. E, aliás, até há um termo na psicologia, bovarismo, vem exatamente desse livro, que é um clássico maravilhoso. E o bovarismo diz respeito a essa insatisfação crônica com a vida que se leva. Livro, né? Filme, As Invasões Bárbaras, do Denis Arcand. É um diretor franco-canadense sobre o processo de morte de uma pessoa que está com câncer. Só que é um filme, que quebra todas as expectativas daquilo que se espera de um doente terminal. E uma mulher que eu admiro... Exato. Nossa, isso é difícil, hein? Uma mulher que eu admiro...
que você, quando era mais nova, olhava e falava, essa mulher que eu quero ser quando eu crescer? Hebe Camargo. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Maravilhosa. Hebe Camargo, pela comunicadora que ela foi, pela alegria dela. Eu tive a oportunidade de ficar amiga de amigas dela aqui em São Paulo e eu só ouço coisas muito boas. Conheci o filho dela, dei entrevista para ele, para o Marcelo. A Hebe me encanta porque eu sou apaixonada pela comunicação. Eu falei até com o Raul Gil, quando foi o programa dele, que eu queria ser a Hebe. Cíntia, obrigada. Você é demais. Eu agradeço. Foi ótimo. Parabéns. Arrasou. Obrigada. E não se esqueça que o programa completo com a Cíntia Chagas está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. Realização Jovem Pan News.